para que saiamos daqui melhores do que aqui chegamos. A mensagem lida apropriada, porque fala da pureza do coração. Fala da pureza do coração. Fala daqueles que, segundo Jesus, verão a Deus. Nós vamos tocar nesse ponto, porque o Livro dos Espíritos nos coloca essa questão de uma forma bem clara. Que verão a Deus aqueles que são os espíritos puros, que eles já desenvolveram uma possibilidade, uma capacidade que nós talvez ainda não as conhecemos. Nós ainda no início da nossa caminhada evolutiva, ainda precisamos de orientadores, de condutores, precisamos daqueles que possam, de uma certa forma, interpretar a vontade do Pai, a vontade de Deus. Porque nós, pela intuição, pelo esforço, pela razão, nós podemos nos aproximar daquilo que possa ser a vontade de Deus, mas muitas vezes de forma imperfeita, de forma que não chegamos a um bom termo. A gente pode ver isso, a gente vai falar sobre a vinda de Jesus, que nada, o Espiritismo vai nos ensinando que nada acontece sem um planejamento, sem um propósito, sem que haja condições propícias para que aquilo possa se dar, para que aquilo possa ter um sucesso, para que aquilo possa acontecer. Quando Jesus aqui veio, nós já tínhamos conhecimento, tínhamos filosofia, tínhamos estudo de história, de política. A gente percebe que, por exemplo, toda aquela filosofia grega que moldou a nossa sociedade ocidental, começou aqui a chegar a 700 anos antes do Cristo. Sócrates veio dar aí uma lição, veio fazer uma mudança na reflexão filosófica, trazendo a reflexão para um ponto fundamental, que é o ponto da ética, inaugurando a ética como sendo o principal assunto, o principal objetivo da filosofia. Então, quando Jesus aqui chegou, nós já tínhamos essas reflexões sobre a ética, estabelecidas aqui no nosso planeta há mais de 400 anos. Mas a sociedade, ela, de uma certa maneira, Emmanuel vai nos dizer que a sociedade, apesar de ter informação, apesar de ter livros, bibliotecas, conhecimento, faltava à sociedade educação. Educação do espírito. É o que o Espiritismo, como prosseguimento da ideia de Jesus, como o cristianismo redivivo vem, de uma certa maneira, trazer para nós, que é a educação do espírito. Porque naquela época que Jesus aqui chegou, a despeito de todo o conhecimento, existia uma marca muito forte, presente na sociedade, que deturpava todas as relações, deturpava todo o processo de crescimento, de entendimento, processo de vida espiritual, que era a marca da escravidão, da submissão de outros povos. Quando se Roma, um povo guerreiro, violento, invadia outros territórios, e não só Roma, outros estados, outras sociedades também. Quando invadiam outros locais, outras praças, eles submetiam a todos, colocavam a marca naqueles que lá estavam para que passassem a lhes servir. E isso fazia com que a humanidade, a despeito de conhecimento, carregasse uma dificuldade central do ponto de vista do crescimento espiritual. E Jesus é o nosso governador planetário, o espírito crístico,
um espírito que moldou o nosso orbe planetário, o nosso planeta. Esses espíritos crísticos, esses espíritos puros, Emmanuel vai nos dizer que existe uma comunidade desses espíritos puros que assumem a função por ordem de Deus, integrados que são ao pensamento divino. Eles assumem a direção de planetas, de constelações, do nosso universo. E Jesus, um espírito que já era evoluído, já era um espírito puro, há 4,5 bilhões de anos atrás, recebe então esta missão, esse encargo divino de aqui formar o nosso órgão para receber, nós que aqui estamos, aproximadamente 28 a 30 bilhões de almas, para que aqui essas almas pudessem crescer, evoluir, florescer. Isso é muito interessante porque a gente vai perceber, vou falar tudo isso novamente, aqui no decorrer da palestra, mas estou só apenas introduzindo para que a gente fique com algumas ideias na nossa cabeça, que Jesus, que estava aqui, moldando o nosso orbe planetário, formando, planejando a vida aqui, com inúmeros assistentes, ministros, espíritos de evolução superior, auxiliando na construção desse orbe, auxiliando para que aqui pudesse se tornar o palco da existência, da evolução de 30 bilhões de almas. E fica claro para nós que ele tinha conhecimento de tudo. É assim que Kardec nos diz a respeito dos espíritos puros, aqueles que detêm todas essas capacidades, conhecimentos. Ele tinha conhecimento então de filosofia, conhecimento da reencarnação, conhecimento de tantas coisas que ele pudesse aqui vir e nos ensinar. Ele poderia escolher qualquer tópico para ministrar seus ensinos. Poderia discutir com os doutores da lei as questões religiosas mais profundas. Poderia discutir com os políticos as questões da administração da polis, da cidade, de como seria melhor. Com qualquer estudioso, governador, qualquer político, qualquer doutrinador do sistema político na sua época. Poderia discutir ciência de modo que pudesse levar aquela coletividade, aquela sociedade, no momento que aqui chegou, um grande desenvolvimento científico, trazendo ideias novas, talvez a ideia de que a Terra não era o centro do universo. Poderia discutir a multiplicidade das nossas existências, a reencarnação. Poderia discutir a lei de causa e efeito. Tudo isso ele o fez. Ele discutiu tudo isso, mas de forma muito pequena, de forma até um pouco escondida dentro da sua doutrina, porque isso tudo faz parte da nossa existência, faz parte do universo que vivemos. Não tinha como ele deixar de falar sobre essas coisas, mas ele não centrou de forma nenhuma no ensino dele, ele não centrou a lição que ele aqui veio nos trazer. E olha, ele estava aqui há 4,5 bilhões de anos atrás. Ele considerou que aquele momento, não ele, porque segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai nos dizer que existe uma comunidade de espíritos puros, espíritos de uma evolução extraordinária, que coordenam e dirigem
do nosso universo, unidos ao pensamento divino, e que essa comunidade se reuniu 2 vezes na proximidade do nosso orbe, ao que está registrado no livro A Caminho da Luz, escrito pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Não como autoria do próprio Emmanuel, ele vai nos dizer que isso rezam as tradições do plano espiritual, do mundo espiritual. Então, conhecimentos que ele colheu, não de sua autoria, mas que ele colheu no mundo espiritual. De que essa comunidade de espíritos puros que coordenam o nosso universo, o desenvolvimento, a ordem, tudo que possa ser e se fazer para o funcionamento do nosso universo conforme eles conseguem perceber da vontade divina, essa comunidade se reuniu 2 vezes na proximidade do nosso orbe. A primeira vez, no momento em que o nosso orbe foi formado, 4,63 bilhões de anos atrás. Nessa primeira vez que o nosso orbe foi formado, essa comunidade de espíritos puros aqui se reuniu para estabelecer aqueles que seriam os pródromos, os paradigmas para que se desse a construção do nosso orbe da melhor maneira. E a segunda vez que esses espíritos aqui tiveram foi na encarnação de Jesus, há 2.000 anos atrás. Esses espíritos se reuniram para definir, deliberar, ajustar os detalhes da encarnação de Jesus. A gente vê a importância da encarnação de Jesus. Jesus vai encarnar entre nós, ele vai encarnar entre nós no momento em que Jesus, diretor, coordenador da nossa evolução, entende que nós ali estávamos no momento em que poderíamos receber a nossa maioridade espiritual. Estávamos prontos, preparados para a nossa maioridade espiritual, aptos a receber aquela mensagem. Porque as mensagens espirituais, elas nos chegam no momento em que estamos prontos para recebê-las. Porque se uma mensagem chega antes do tempo, ela nos confunde, nos desequilibra, nos ofusca, dizem os livros, diz a literatura espírita. Ela nos ofusca, tamanha o brilho, tamanha o valor e a intensidade daquela verdade, ela vai, de uma certa maneira, nos desequilibrar, nos ofuscar. Então ela precisa chegar no momento que a gente esteja preparado para absorver aquela verdade. Então, aquele momento que Jesus aqui veio estar conosco, era exatamente o momento em que nós estávamos preparados para receber, então, esta mensagem. Jesus, que estava presente na construção do nosso orbe, tem um dizer de um palestrante que eu gosto muito, que às vezes se questiona se Jesus podia curar ou não curar. Tudo que aqui se deu, tudo que aqui se fez, tudo que aqui se construiu, a própria existência, a bactéria que foi pouco a pouco desdobrando a vida, tudo isso estava sob a coordenação de Jesus. Então Jesus era o químico dos químicos, o físico dos físicos. Jesus era aquela inteligência que consegue manipular qualquer tipo de energia, qualquer tipo de estrutura que aqui existe. Não é óbvio que ele podia muito mais do que a gente possa imaginar. Mas toda essa introdução é para dizer que ele, sendo químico dos químicos, físico dos físicos, filósofo dos filósofos, cientista dos cientistas, ele sendo tudo isso aqui conosco, ele escolheu um tema central para nos passar. Ele escolheu um tema
principal, fundamental, aquilo que ele julgou que na nossa maioridade espiritual, como se a gente fizer uma comparação, como se nosso filho estivesse fazendo 21 anos agora, dono de si, responsável perante todo tipo de lei. Então ali a gente pega e fala: olha, meu filho, agora você é responsável por toda a sua vida, você está com 21 anos, você é maior de idade, você responde por sua existência. Então eu vou lhe dar aqui um conhecimento especial, um conhecimento mais importante para que você possa seguir sem a minha tutela, sem que eu tenha que me preocupar contigo. Um conhecimento para que você possa ter uma vida boa. Mais ou menos assim Jesus o fez. Aqui chega no momento em que a gente entende que nós ali estamos no momento da nossa maturidade espiritual, e vem nos dar uma mensagem que, dentre outras mensagens, é uma mensagem que é fundamental, a mensagem principal. E qual foi essa mensagem que Jesus veio nos trazer? Qual é a mensagem principal? Qual é a mensagem especial? Qual é a mensagem que fica para nós da vinda de Jesus ao nosso ordem, da convivência conosco, do ensino que nos passou por 2 anos e 8 meses apenas, porque nós não lhe suportamos a presença, nossa inferioridade não suportou as suas propostas, não suportou a sua energia durante tanto tempo. Então, durante esses 2 anos e 8 meses, qual foi a proposta que Jesus nos trouxe? O amor. O amor. O amor. Então ele entendeu que era o amor a lição principal, a lição fundamental, a lição que poderia transformar a nossa vida espiritual, que poderia significar para nós uma outra forma de caminhada espiritual. E ele assim o faz porque ele sabe. Ele faz porque ele, como mestre, como alguém que já era um espírito puro há 4,5 bilhões de anos atrás, sabia como fazer, sabia o que nós necessitávamos. Então ele vem como esse Messias, e o Livro dos Espíritos nos traz de forma muito clara, porque a lei de Deus, ela está presente na nossa consciência. A lei de Deus, ela está presente na nossa consciência. Mas, como eu falei, muitas vezes a gente, para absorver determinada verdade, para absorver determinado conhecimento, a gente tem que estar preparado, tem que estar absorvido. E a lei de Deus que se encontra presente na nossa consciência, muitas vezes ela é menosprezada. Muitas vezes ela é esquecida, porque a gente permite que outras condições da vida humana sufoquem a vida espiritual. Nós temos que, de uma certa maneira, aprender a equilibrar os aspectos da nossa vida humana, física, instintiva, biológica, a pulsão dos nossos hormônios, com a nossa vida espiritual. E aí vem Jesus para nos trazer esta lição, esta ideia de que maneira que nós podemos nos libertar da prisão que é a vida biológica, a pulsão dos hormônios, a sociedade, tudo isso muitas vezes nos sufoca. Então Jesus veio nos libertar. E o Livro dos Espíritos coloca de forma muito clara
na questão 625, que Jesus é o tipo mais perfeito que aqui entre nós já esteve. Fica claro a gente entender isso, porque ele é o tipo mais perfeito. Se há 4,5 bilhões de anos ele aqui já está organizando e construindo o nosso orbe, não há nenhuma possibilidade que aqui no nosso planetinha, escondido no cantinho da galáxia, tivesse pisado alguém que tenha a evolução superior a de Jesus. Então, na questão 625 está bem claro que ele é o tipo mais perfeito que aqui já esteve, e que aqui esteve para nos servir de guia e de modelo. Porque ele não veio apenas nos legar esta lição do amor. Ele veio vivê-la na sua mais alta expressão. Tudo que ele falou, ele fez. Tudo que ele nos ensinou, ele realizou. Então ele vem sendo esta síntese da vida para todos nós. A gente percebe que nós, muitas vezes, podemos ouvir 10 frases e a gente vai escolher daquelas 10 frases aquela que a gente mais se identifica. E a gente sai com aquela frase pulsando dentro de nós. Não porque aquela seja a frase mais importante, aquele seja o pensamento mais correto, aquela seja a ideia mais digna a seguir, mas porque aquela frase, dentre todas as 10 que nós ouvimos, aquela é a que repercute, a que vibra conforme nós vibramos. Aquela é a frase com a qual nós nos identificamos. Então, muitas vezes, nós permanecemos presos nos nossos preconceitos, permanecemos presos nas nossas próprias ideias, sem nos abrirmos. Então, quando na mensagem inicial Jesus nos recomenda a pureza e diz que ninguém vai poder acessar o reino de Deus se não se colocar como uma criança, porque é muito mais fácil você educar. Nós estamos aqui na doutrina espírita, o cristianismo redivivo, fazendo a educação do espírito. Nós estamos fazendo a educação do espírito. E é muito mais fácil se educar uma criança do que se educar um adulto. Porque o adulto já tem todos os seus preconceitos, todas as suas crenças, todas as suas ideias consolidadas e não se coloca num estado de possibilidade para receber uma nova ideia, para interagir com essa nova ideia e modificar aquilo que pensa sobre a vida. Então a gente, para evoluir, a gente precisa estar aberto a essas novas ideias. E a filosofia veio trazendo para nós todas essas ideias, mas a mitologia, ela de uma certa maneira tentava lá no passado, antes dos filósofos, descrever a realidade. Os mitos, na verdade, não são uma história da carrochinha, não são uma história para o nada. Era uma história constituída, porque nós somos seres racionais que pensamos, que refletimos, então a gente precisava ter uma explicação para aquilo que está ao nosso lado. Então os mitos, a mitologia, as histórias mitológicas, elas foram criadas pelo homem para atender uma demanda que o homem carrega dentro de si. A gente precisa entender o porquê. A gente precisa saber o porquê das coisas. Então, a primeira explicação foram as histórias mitológicas, os mitos, que foram criados para descrever uma realidade. E os mitos, eles tinham uma característica de que quando se chegava num ponto específico em que não se podia explicar, se trazia um elemento divino, se trazia um Deus para que este Deus fosse a explicação para fazer a conexão daquele fato. E os mitos tinham uma característica interessante que, assim, depois de criados, eles eram estáticos, eles não se modificavam. Então, quando você tinha uma explicação da realidade baseada na mitologia, aquela explicação
perdurava aí para sempre e perdura até hoje conosco. E aí vem a filosofia, porque chega um determinado ponto que o mito não consegue mais explicar a realidade, as pessoas não podem alterar, modificar o conteúdo daquela história mitológica, mas aquela história também não mais representa aquilo que possa ser entendido como uma explicação das coisas. Aí surge, com Tales de Mileto, 700 e tantos anos antes de Cristo, surge a filosofia. Começa a se tentar dar a explicação para a nossa realidade baseada, uma explicação racional baseada apenas na natureza, baseada apenas nas coisas que aqui se encontram. 400 anos antes de Cristo, 300 anos depois de Tales de Mileto, e a filosofia tinha esta possibilidade, tem esta possibilidade até hoje, não sei se boa, mas muito boa para o pensamento racional, porque a filosofia ela permite a contestação, permite o debate do contrário, permite a reforma daquele pensamento. Ela não é estática, ela vai se movimentando. Você vai percebendo que vários filósofos, todos os adeptos de Tales de Mileto, ele era de Mileto, a escola de Mileto, todos os seus discípulos divergiram dele, passaram a dar explicações que eram diferentes da dele. E aí vai se trazendo, de uma certa maneira, todas essas explicações. A gente vê que Sócrates traz para nós a ética, aí depois outro muda, não é mais a ética, é assim, sabe? E Platão traz uma ideia de mundo duplicado, né? O mundo verdadeiro das ideias, o mundo das coisas perfeitas e o mundo aqui corrompido, que é este mundo que nós vivemos. E, de uma certa maneira, o cristianismo se apropria desta ideia também, porque passa a ser o céu e a terra corrompida pelo nosso pecado. De certa maneira, na modernidade, a gente vai encontrar a ideia de que Nietzsche disse que Deus está morto. Na verdade, ele não é bem assim. Ele disse uma história, ele contou uma historinha onde um personagem vai sair na rua, no mercado, vai declarar que Deus está morto, porque, de uma certa maneira, ele estava combatendo aquele que era a ideia do mundo duplicado, que perdurava desde o mundo perfeito e o mundo da corrupção, o mundo imperfeito, porque ele entendia que aqui, neste mundo, esta ideia do mundo duplicado, as pessoas deixavam de viver as coisas esperando a solução das coisas naquele mundo perfeito que viria depois desse. A ideia não é ruim, o problema é que ele investiu em algo que é algo que não é a realidade, porque o mundo duplicado é a realidade. Mas é óbvio que ele traz uma ideia importante, que é a ideia de que a gente não deva deixar de viver as coisas neste mundo, deixar de realizar as coisas neste mundo, esperando que as coisas se realizem no mundo perfeito, no mundo espiritual. O mundo espiritual é esse aqui que nós vivemos. A nossa vida espiritual não é a vida que nós viveremos depois desta. Nós aqui estamos vivendo a vida espiritual. Todos nós estamos na vida espiritual. Todos nós estamos aqui constituindo a nossa vida espiritual. Todos nós estamos aqui vivendo a nossa conexão com Jesus. Conexão, porque na vinda de Jesus ele veio nos trazer aquilo que nós colocamos como sendo a mensagem principal para nós. Esta conexão de cada um de nós com a mensagem do Cristo, nós não a viveremos no mundo espiritual. Sim, lá nós a viveremos, mas nós estamos vivendo esta conexão desde já, desde agora. E como eu te estava dizendo, a gente elenca de 10 frases, de 10 ideias que aqui são apresentadas, a gente sempre gosta de eleger aquela que diz aquilo que temos dentro de nós. É mais fácil e menos preocupante para todos nós essa conexão
com aquilo que já está no nosso pensamento, do que nos conectarmos com uma ideia que é diferente daquilo que pensamos, que nos obriga a refletir, pesar, medir, ponderar. Então é importante a gente ponderar. Digo isso porque Paulo, por exemplo, foi um espírito muito importante para nós. Do nosso Evangelho, do Novo Testamento, 14 livros são produzidos por Paulo. 14 mensagens estão ali produzidas por Paulo. Fora a importância que ele tem nas recomendações que ele faz a Lucas, para que Lucas pudesse também escrever o Evangelho. Fora a convivência que ele teve com Marcos, que obviamente há também uma influência, há também uma certa influência mesmo dele sobre Marcos, para que Marcos também pudesse trazer o Evangelho. Então a gente vê que a grande maioria das mensagens que nós recebemos no Novo Testamento tem como fundo esta ideia desse espírito grandioso que aqui esteve conosco, mas se colheu de suas mensagens, de suas cartas, ideias, onde ali tem várias ideias, várias frases, e ali se colheu aquilo que vai produzir algo que talvez o preconceito, talvez a religião distorcida pelo pensamento daqueles que a dirigiam, importava mais. Mas ele já vai também, se a gente for buscar, focassar nas mensagens de Paulo, a gente já vai perceber que lá nas mensagens de Paulo já estão todas essas ideias que hoje o Espiritismo nos traz, como a ideia de Jesus, construtor do nosso orbe, como a ideia de Jesus como sendo o modelo perfeito para todos nós. Ele vai dizer em Colossenses 1, 15 e 17, Jesus é imagem do Deus invisível, ou seja, nós enxergamos o Deus que nós não vemos, nós enxergamos em Jesus, na forma que Jesus se comporta, na forma como Jesus age. O primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, e há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Tem razão, no nosso orbe terrestre, que aqui Jesus, tudo foi criado por ele e para ele conduzir esta nossa evolução. Ele é antes de todas as coisas. Então a gente já vai perceber que tudo que Paulo vai dizer ali em Colossenses, a gente encontra também no A Caminho da Luz. Emmanuel nos diz: rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção do nosso universo existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos estão a direção da vida de todas as coletividades planetárias. Vai dizer no A Caminho da Luz, um pouco mais à frente: Jesus, com suas legiões de trabalhadores divinos, operou a escultura geológica do orbe terreno, trabalhando a escola abençoada, a terra que nós hoje vivemos. Existem religiões que dizem para nós que a vida na Terra tem 10 mil anos, 4 mil anos, 10 mil anos, 20 mil anos. Mas na medida que a gente se aproxima do pensamento científico, na medida que a ciência vai trazendo e vai esclarecendo para nós as contingências, a situação das coisas ao nosso lado, a gente vai percebendo que é claro que não pode ser desta maneira. Ali é o pensamento de alguém, o pensamento de uma pessoa que tenta entender o mundo de uma forma estreita. Tem uma ideia, uma vez eu vi uma resposta na internet que é muito interessante. A pessoa debatendo sobre os 10 mil anos ou 4 mil anos da existência da Terra, e aí a pessoa respondeu: veja bem, se tem chumbo na Terra, não é possível que ela tenha 4 mil anos, porque o chumbo é o decaimento do urânio. O urânio se transforma em chumbo, e o urânio se transforma em chumbo depois de 4,2 ou 4,2
bilhões de anos. Então, se tem chumbo na Terra, é porque o urânio decaiu para chumbo. A gente vai encontrar nas montanhas mais antigas do planeta, se encontra lá a proporção de chumbo-urânio que vai, de uma certa maneira, trazer a datação da Terra para esses aproximados 4,5 bilhões de anos. Então você vai percebendo que tudo é maior do que se imaginava 2.000 anos. Por isso Jesus vai nos dizer: há coisas que vós não podeis suportar agora. Como é que aqueles seres de há 2.000 anos poderiam suportar tantas informações se ainda pensavam de uma maneira estreita a respeito da existência do universo à sua volta? Imaginavam a Terra como sendo o centro do universo, e aquelas coisinhas brancas coloridas, as estrelas do céu, como sendo luzinhas que lá foram colocadas por Deus para iluminar e embelezar o orbe. Então, obviamente, que aqueles seres naquele momento não estavam preparados. Daí Jesus vai trazer uma mensagem central, uma mensagem fundamental, que, se analisarmos a transformação que passa a ocorrer, porque na medida em que esta mensagem de amor, essa mensagem de fraternidade, ela é colocada, ela é disseminada, ela é, de uma certa maneira, implementada no coração de seus seguidores, todo o nosso ordem planetário vai se transformando, vai se modificando. A gente vê que aqueles cristãos que sofreram os 300 anos, a luta de tantos governos, tantos governantes, massacrando, colocando-os presos, mutilando-os, matando, cortando suas línguas para que não propagasse essa doutrina. Assim, a dificuldade de toda a doutrina luminosa prosperar no nosso ordem. Não sei se vocês sabem que o espiritismo era proibida, a prática do espiritismo até 1940. Já falei isso. Então, até 1940, o espiritismo, porque por conta da proclamação da República em 1890, foi feito um Código Penal brasileiro. Haviam espíritos ligados a outra denominação religiosa na Assembleia, na construção desse Código Penal brasileiro, da República, em 1890, e esses espíritos introduziram um artigo da lei que colocava a prática do espiritismo, da magia, de curas, disso, daquilo, como sendo um ato infracional do Código Penal, sujeito a uma prisão de 1 a 6 meses, de 6 meses a 1 ano, e sujeito a uma multa de não sei quanto. Então, você vê a dificuldade. O espiritismo até 1940, ele era proibido. Ele era apenas tolerado socialmente, porque muitos espíritos, a própria Federação Espírita Brasileira, intervia, fazia com que as pessoas compreendessem, fazia com que as pessoas que fossem, de uma certa maneira, presas por conta disso. Então, a gente vê a importância de Manuel Filomeno Viana de Carvalho, que escreve através de Divaldo Franco, militar, e era transferido de cidade para cidade no Brasil. Cada cidade que ele chegava, ele fazia um centro espírita. Por que ele podia fazer isso? Podia fazer porque ele era militar. Nenhum delegado naquela cidade iria iria querer prendê-lo por conta de ser militar. Tinha construído aquele centro. Mas se fosse uma pessoa que não tivesse algum tipo de respaldo, algum tipo de conexão com alguma autoridade, até 1940 ela era proibida. Poderia ser preso, poderia ser colocado na prisão. Então a gente vê a dificuldade de uma doutrina luminosa, de uma certa forma, prosperar, trazer a luz, iluminar as consciências. E o Espiritismo vive isso. Jesus transforma o planeta colocando esse sentimento, colocando esta ideia de amor no coração, na mente das pessoas, e todos eles viveram, passaram por tantas dificuldades, tantas perseguições, mas conseguiram modificar o nosso ordem planetário ao longo do tempo. A gente vai ver que aqueles cristãos se uniam para comprar escravos e, depois de comprar aqueles escravos, entregar-lhes a libertação dos escravos.
Então, o mundo vai se modificando. A colocação de as pessoas que ficavam doentes eram colocadas no vale lá dos doentes para morrer. Então se criam instituições para receber esses doentes. Hoje nós temos esses hospitais. Todas essas modificações, toda esta educação do espírito vai promover uma modificação na sociedade ao nosso lado. Então, da mesma forma que Emmanuel vai dizer que esta comunidade de espíritos puros, Paulo vai dizer que a imagem de Deus está no primogênito da criação. O que significa o primogênito da criação? Qual é a representação perante aquela cultura da ideia de um primogênito? É a representação de alguém que tinha a missão de conduzir os seus irmãos menores. Alguém que tinha a condição de fazer a intermediação entre o pai e os seus irmãos menores. Jesus, colocado do ponto de vista espiritual, como este que vem fazer esta intermediação entre cada um de nós e os irmãos menores. Porque ele, sendo um espírito puro, lá no livro dos Espíritos está dito que o espírito puro é aquele que já se alçou a um plano em que tem uma superioridade moral e intelectual absoluta em relação aos espíritos que estão com ele. Então, um espírito puro é um espírito que já está na plenitude das suas faculdades. Paulo vai dizer a mesma coisa, Colossenses 1,19. Ele é o primogênito, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Então vai dizer a mesma coisa, essa mesma ideia. Vai dizer Paulo que tudo foi criado por ele. Vai dizer Emmanuel que ele operou a estrutura geológica do nosso orbe terreno, talhando esta escola abençoada para todos nós. E por que nós precisamos deste espírito puro? A vida espiritual, de uma certa maneira, nós somos sempre secundados. Nós somos sempre, de uma certa maneira, a ideia do anjo da guarda é uma ideia que muito cara, mas ela é uma ideia verdadeira. Todos nós temos um anjo da guarda, todos nós temos um espírito de uma evolução superior à nossa, que conduz a nossa evolução, que é responsável pela direção da nossa evolução. E esse espírito puro, Jesus como espírito puro, na direção da vida de todas as coletividades planetárias, é porque nós precisamos de alguém que possa intermediar o pensamento divino, porque nós ainda não temos capacidade de absorver, de compreender, de ver a Deus. Lá no livro dos Espíritos, na questão 10, está lá, o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? A resposta é não. Falta-lhe senso para isso. Falta-lhe um sentido para isso. Então, nós ainda teremos, no futuro, algum tipo de capacidade espiritual, da qual ainda não possuímos, que nos permitirá um sentido, que nos permitirá sentir, compreender a natureza íntima de Deus. Na questão 11 está lá perguntado, será permitido ao homem compreender o mistério da divindade? E a resposta é, quando não estiver mais obscurecido pela matéria, por conta de sua perfeição, da perfeição que tiver adquirido, que tiver trabalhado, que tiver realizado em si, estará mais próximo de Deus. Então, o verá e o compreenderá. Ou seja, nós veremos e compreendemos Deus na medida em que a gente não estiver mais obscurecido pela matéria, obscurecido por essas nossas imperfeições, pelas nossas dificuldades. E na questão 244, está lá perguntado, os espíritos veem a Deus? E a resposta é, os mais evoluídos o veem e o compreendem. Vós apenas o sentem e o adivinham. Então nós apenas podemos sentir e adivinhar Deus. E vem Jesus, um espírito puro, que o vê e o compreende, e nos diz qual é o pensamento divino, o que Deus gostaria que fizesse, de que forma que Deus gostaria que nos comportássemos. E nós podemos apenas sentir e adivinhar Deus, nós podemos
pegar esta ideia que Jesus nos traz e trabalhar a partir dela, fazer com que esta ideia vibre, viceje em nosso coração e nossa mente, para que a gente cresça, para que a gente possa realmente evoluir. Como eu falei, o planeta está aqui há 4,6 bilhões de anos, construído por Jesus. O hominídeo, aquele que nos deu origem, chega aqui a 2,5 milhões de anos. A espécie que nos caracteriza, o Homo sapiens, está aqui, eu vou ser generoso, há 500 mil anos, porque alguns dizem que apenas há 200 mil anos. Se a gente comparar toda a vida do nosso orbe planetário, se a gente comparar toda a vida desta casa que agora nos recebe, e onde nós podemos seguir evoluindo, se comparar toda esta vida, essa existência do nosso orbe a um dia de 24 horas, a gente vai perceber que a nossa presença aqui, considerando o hominídeo, aquele que nos deu a sequência, que nos acendeu, considerando o hominídeo, vamos perceber que nós estamos aqui apenas a um segundo. No último segundo de um dia de 24 horas é que aqui nós chegamos. É que aqui nós colocamos a nossa participação de forma efetiva. Se considerarmos nós como pensamento racional, como autores da realização da nossa existência, esse um segundo vai ficar dividido bem mais. Então a gente vai perceber a nossa dificuldade, porque apenas nesse um segundo, quanta coisa que nós estamos fazendo contra esse nosso orbe planetário, quanta dificuldade nós estamos trazendo para o orbe planetário que levou bilhões de anos para estar estruturado, para que a vida pudesse vicejar dessa forma. Então, é óbvio para nós que fica essa ideia, porque a teologia clássica vai trazer para nós que Jesus, como sendo Deus, Jesus como criado de uma maneira especial, diferente de todos nós, é óbvio que ele não é Deus, é óbvio que ele é como nós, é óbvio que ele alçou o patamar de espírito puro, percorrendo todas essas escalas e processos que nós agora estamos percorrendo. Se não fosse assim, ele não poderia nos ensinar, como poderia dizer algo que ele não experienciou. Então ele tem conhecimento de causa. Se ele fosse de uma natureza diferente da nossa, seria impossível para nós realizar aquilo que ele nos orienta. Então é importante a gente perceber exatamente isso. Tinha tanta coisa para falar, mas não falei demais. Já pulei 20 slides aqui. Só para a gente fechar, então, com um aviso aqui de 5 minutos, a importância de Maria, Marta e Maria, como eu falei lá no início, porque Jesus está com Marta e Maria, Marta está preocupada, ajeitando as coisas da casa, e Maria se assenta aos pés de Jesus para ouvir aquilo que ele está dizendo, aquilo que ele está ensinando e conversando, que a Marta, ela, atarefada com aqueles afazeres domésticos, vira para Jesus e está querendo dar conselho a um mestre espiritual. Ela que não sabe nada quer dizer a ele o que ele deve fazer. Senhor, não te importas que ela tenha me deixado servir sozinha? Ordena ela que ela venha me ajudar. Ela quer dizer a ele o que fazer. E ele diz: Marta, Marta, andas inquieta, te preocupas com muitas coisas, mas só uma é importante. Só uma é importante. Só uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Nós carregamos essas duas potências na nossa alma, de agir no mundo, de realizar, de fazer as coisas, e a potência de conexão com a vida espiritual. Marta, essa nossa ação no mundo, que muitas vezes, desconectados da vida espiritual, a gente age em desequilíbrio. Maria, essa nossa ligação com o alto, pela oração, pelo estudo, pelo aprendizado, mas sem a ação do mundo a gente fica alienado também. Então a gente precisa saber equilibrar essas duas forças que a gente possui, que a gente precisa aprender a utilizar bem para ter o resultado esperado. Para fechar, só vou ler aqui uma mensagem para nós, que é a paz
do Cristo e a paz do mundo. Está no livro Vinha de Luz, por Emmanuel Francisco Cândido Xavier, baseada naquele versículo: a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou a dou como o mundo a dá. Emmanuel vai nos dizer que é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino, a conquista a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao Espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados, inconscientes, é a preguiça improdutiva. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A paz dos ociosos sistemáticos é a fuga do trabalho. A paz dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz no mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos, dominadores do século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem bem. Estamos bem. Não te esqueças, contudo, que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono doente da alma. Busca desse modo aquela paz do Senhor, a paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do Espírito, no campo da consciência, no santuário do coração. Ou seja, a paz do mundo pode representar para nós inércia espiritual, pode representar para nós acomodação às próprias imperfeições e viciações que carregamos. Mas a paz do Cristo é nascida da consciência e do sentimento de unidade com esse que nos diz. Que Jesus possa vir de verdade ao coração de todos vocês. Obrigado a todos. Deus abençoe. Agradecidos mais uma vez, aqui estamos com a grande colaboração do nosso palestrante Zeus, que nos é